Desde a queda no Éden, desde o início lá da revelação do Senhor no livro de Gênesis, uma voz ela tem ecoado no coração da humanidade, no coração de todo homem, de toda mulher. Uma voz como aquela que foi ouvida lá em Gênesis capítulo 3, versículo 5, que disse à mulher: sereis como Deus. Desde então, o coração do homem, que deveria ser de bom grado inclinado a fazer a vontade de Deus, para agradar a Deus em uma alegre e humilde submissão, submissão essa que permitiria que o homem conhecesse mais e mais do seu Senhor, do seu Criador, e que assim poderia regozijar-se mais e mais em conhecê-lo, em ser dele. Mas desde então, desde aquele dia, o coração do homem ele tem sido dominado pelo pecado. E ao invés de se submeter à boa e perfeita vontade do Senhor, ele tem se dobrado diante da autoridade, diante do domínio do pecado, de um coração que foi corrompido pelo pecado. Enquanto acha este mesmo homem, cada homem acha que está livre, que está exercendo a sua própria vontade, mas na verdade é um escravo da carne, do mundo, de Satanás. E quanto mais o coração do homem é tomado pelo conhecimento e pelo poder que é segundo este mundo, mais distante ele fica do conhecimento do Deus verdadeiro, mais ele tenta se fazer Deus de si mesmo. Mas os seus ouvidos são tapados, de modo que ele escuta somente uma única voz em seu coração, e ele acha que essa voz é dele, mas não é. É a voz que continua sussurrando em seu ouvido e dizendo: e sereis como Deus. Onde está a raiz de tudo isso? No coração. E o coração, quando a Bíblia, quando a palavra do Senhor fala sobre o coração, não está relacionado a uma emoção, a sentimento, mas ao centro da vontade de todo homem, de toda mulher, de todo ser humano, ao centro que governa todo o seu ser. A raiz do problema está na rebeldia e dureza de um coração que quer obstinadamente fazer a sua própria vontade e não a vontade do seu Criador, não a vontade daquele que é o Deus e Senhor sobre todas as coisas. E é exatamente daí que procedem as guerras e contendas, como Tiago fala lá em sua epístola. Abram aí na epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 1, é um texto bem conhecido. Dos prazeres, dos desejos, dos anseios que ainda estão apontados para este mundo, naqueles que não creem no Senhor Jesus Cristo, totalmente apontados para esse mundo, mas mesmo naqueles que foram resgatados pelo Senhor, ainda que lutam, militam na carne, ali contra o Espírito. Tiago, capítulo 1, versículo do 1 ao 4, diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? O alerta que Tiago faz. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É bem possível que agora, diante dessa advertência de Tiago, diante desse problema do coração, né, que é onde o coração é apontado como a raiz desse problema, é bem possível que neste momento você esteja lembrando de alguém em quem você identifica muitas características relacionadas ao que eu já falei aqui, em relação à arrogância, em relação ao orgulho, em relação ao senso de superioridade, querer fazer somente a sua vontade, características essas que levam essa pessoa a se rebelar contra a autoridade de Deus e querer ser o seu próprio Deus. É muito possível que você esteja pensando em alguém nesse momento, porque nós muito facilmente, nós
encontramos pecados nos outros. Mas seguindo o tema central dessa nossa série em Marcos, que trata sobre o discipulado, sobre o seguir a Cristo, eu gostaria que todos nós refletíssemos sobre estas questões da autoridade ao Senhor, do Senhor, da submissão ao Senhor e da obediência com as lentes de um discípulo do Senhor Jesus Cristo, ou daquele que deveria ser um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Um discípulo que trava constantemente lutas internas, para que ele mesmo não se encontre em uma posição de rebeldia contra a vontade do seu Senhor. Para que ele não seja esse infiel, aqui esse adúltero, a quem Tiago grita, chamando ao arrependimento. Um discípulo também, porque é isso que nós temos visto nessa exposição em Marcos, que um discípulo é aquele que segue o Senhor Jesus Cristo e conduz outros também, ajuda outros a seguirem ao Senhor Jesus Cristo. Então, um discípulo que também sabe da sua responsabilidade em ajudar outros a travar essas mesmas lutas, a suportar e combater nessas mesmas lutas, mesmo que estes outros sequer enxerguem a necessidade de travar tais lutas. Como discípulos do Senhor Jesus Cristo, e todo discípulo do Senhor Jesus Cristo é chamado a ouvir a voz do bom pastor por meio da sua palavra, reconhecer a sua autoridade, submeter-se a essa autoridade e segui-lo. E atenção, a forma como nós respondemos à autoridade do Senhor, a autoridade da sua palavra, a autoridade da voz de Cristo que é proclamada, a forma como nós respondemos a essa autoridade revela muito sobre as nossas deficiências, sobre o quanto nós temos crescido no conhecimento do Senhor Jesus Cristo e revela até sobre a possibilidade de nós não sermos quem nós pensamos ser, de não sermos aqueles em quem nós nos enquadramos como se fôssemos. E a pergunta que vai conduzir toda essa reflexão, e que eu farei em muitos momentos aqui, é como você tem reagido todas as vezes em que a palavra do Senhor, a autoridade do Senhor, ela confronta você. Porque somente pela palavra do Senhor nós ouvimos a voz dele nesses dias. Somente por meio da sua santa palavra nós ouvimos a voz do Senhor. A voz do Senhor não está aí no seu coração, na sua consciência. Muitas vezes as pessoas tendem a ter intuições e pensamentos que lhe agradam e consideram isso como se fossem a voz do Senhor, mas a voz do Senhor não está no seu coração ou na sua consciência. Todas as vezes que você escuta essa voz e ela não concorda com a palavra do Senhor, não é a voz de Deus que você está ouvindo. Como você tem reagido todas as vezes em que a palavra do Senhor confronta você? Todas as vezes em que a sua vontade é diferente daquilo que o Senhor estabelece em sua palavra como sendo vontade dele. Ele que tem toda a autoridade para isso. Então, quando você ouve a vontade do Senhor e percebe que ela não se enquadra com a sua, que ela confronta a sua, você se sente ofendido por essa palavra. Como você reage a isso? Como o seu coração reage à ofensa da palavra de Deus, quando ela manifesta, quando ela revela que a sua vontade não está alinhada com a vontade de Deus? Como o seu coração reage a isso? Ele aperta dentro de você? Ele fica pequeno dentro de você? E você mesmo ferido pela palavra, você não consegue ver outro caminho que não seja se submeter à autoridade do Senhor que revela essa palavra? Você não consegue visualizar outro caminho que não seja reconhecer que Ele é Deus e não você. Reconhecer que é Ele quem diz o que é bom e o que é mal e não você. E então, por conta disso, você se arrepende daquilo que a palavra apontou como sendo mal e obedece ao Senhor? É assim que o seu coração reage todas as vezes que a palavra do Senhor, que a autoridade do Senhor confronta a sua vontade? Ou você cria mil desculpas para não ouvir a voz do Senhor? E muitas vezes manipula a própria palavra e prefere enganar a si mesmo e anestesiar o seu coração para que ele não sinta a dor
da ferida santa que a palavra do Senhor causa, para que assim você continue em paz, não a paz que excede todo entendimento, como o pastor comentou agora há pouco. Não a paz do alto, não a paz que somente aquele que crê no Senhor Jesus Cristo tem, mas uma paz que vem de nada mais do que uma dormência do coração, de uma insensibilidade, de um coração que nem percebe o caminho de perdição que está trilhando. Como o seu coração tem reagido à voz do Senhor, à autoridade do Deus Todo-Poderoso? Como você está reagindo agora, nesse momento, em que a santa palavra do Senhor está sendo pregada e que muitas vezes, ainda hoje, te incomodará? Nesse texto de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, nós vemos a reação daqueles que deveriam ser os primeiros a compreender quem é Jesus Cristo e então se submeter à sua autoridade. Nós vemos ali os membros do Sinédrio representados ali, né? Marcos descreve como aqueles que eram os principais dos sacerdotes, os escribas e os anciãos. A cúpula administrativa ali dos judeus. Nós veremos que estes, que deveriam ser os primeiros a compreender quem é o Senhor Jesus Cristo e se submeter a Ele, estes, por amor ao mundo, por amor a si mesmos, por quererem ser o seu próprio Deus, ao invés de se arrependerem e crer no Senhor Jesus Cristo, estes planejavam matá-lo a todo custo. Nós veremos 2 pontos nesse texto. O primeiro ponto, do versículo 27 ao 28, nós veremos a reação à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E o segundo ponto, do versículo 29 ao 33, nós veremos que onde não há submissão à autoridade do Senhor Jesus, não há conhecimento de Cristo. Não há compreensão de quem é Cristo. Vamos orar antes de continuarmos. Santo Deus, nós estamos diante da Tua palavra, tremendo, Senhor, diante do Teu poder, que é manifestado por meio da Tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito faça a obra que não é possível a nenhum homem fazer. Que o Teu Santo Espírito faça penetrar a Tua palavra em cada coração aqui, em cada um de nós. Que o Teu Santo Espírito dê vida aos que estão mortos. Que o Teu Santo Espírito edifique a Tua Santa Igreja para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Nosso primeiro ponto, a reação à autoridade do Senhor Jesus Cristo, versículos 27 e 28. Vamos ler novamente os versículos 27 e 28. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. Um resumo aqui seria os membros do Sinédrio, né? Parte desses membros. E lhe perguntaram: com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Vamos recapitular aqui um pouquinho, né? Nós estamos aprendendo com o Evangelho segundo Marcos desde o capítulo 1, desde o início, né? E aqui nós chegamos em um ponto da última semana do Senhor Jesus Cristo antes de entregar a sua vida na cruz. Então nós vimos no comecinho do capítulo 11, a partir do versículo 1 do capítulo 11, nós vimos que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, aclamado como o rei davídico, né? O Messias, que conforme foi profetizado pelo profeta Zacarias, entraria em Jerusalém em um jumentinho, e assim ele faz, e ao entrar em Jerusalém ele vai direto ao templo, observa tudo como nós vemos ali no versículo versículo 11, entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. E ele então vai para Betânia. No dia seguinte, o Senhor Jesus sai de Betânia em direção novamente a Jerusalém, em direção ao templo. Ele passa por uma figueira que tinha ali muitas folhas, muito frondosa, e que aparentemente deveria ter frutos também, mas que não tem. E então ele lança uma palavra profética contra aquela figueira, amaldiçoando aquela figueira, dizendo que ela não mais daria fruto. E isso era um símbolo daquilo que aconteceria em seguida no templo, quando ele chegasse ao templo em Jerusalém. E chegando ao templo,
Nós vimos que ele expulsou todos aqueles que vendiam e que compravam. Ele derribou ali as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. Ele julgou e condenou o esquema de corrupção que envolvia ali os principais líderes dos judeus, aqueles que vão procurá-lo logo em seguida para tomar a satisfação, aqueles que ao invés de conduzir o povo de modo que o propósito de Deus para o seu povo fosse cumprido, ao invés disso, aqueles líderes, aqueles homens e o próprio povo estavam caminhando para longe de Deus, para a perdição. E a partir desse versículo 27, que nós temos o dia seguinte a todo esse reboliço ali no templo. É o dia seguinte, é o dia em que o Senhor retorna ao templo em Jerusalém e ele é abordado por aqueles a quem ele ofendeu, por aqueles que viram e ouviram as suas palavras. É isso que o versículo 27 inicia dizendo. Então regressaram para Jerusalém. E enquanto o Senhor Jesus andava pelo templo, ensinando e evangelizando, como complementam os textos paralelos de Lucas e Mateus, Marcos não dá esses detalhes, mas Mateus e Lucas nos dizem que o Senhor Jesus andava pelo templo, ensinando e evangelizando. E aqueles que se consideravam os poderosos em Jerusalém foram em direção ao Senhor Jesus para questioná-lo, para desafiá-lo, para tomar satisfação sobre tudo aquilo que tinha ocorrido. O Senhor Jesus ele deixou muito claro o porquê dele ter feito tudo o que ele fez no templo. Ele deixou muito claro. Ele, como o Deus Filho que é, ele não precisava citar as Escrituras como ele citou logo em seguida. O Senhor ele possui toda a autoridade em si mesmo. Ele é o Verbo, ele é a própria palavra encarnada de Deus. Mas após toda aquela ação que ele desenvolveu no templo, ele ensinou a todos ali. Ele deu a oportunidade de que aqueles que estavam ali pudessem se submeter à palavra, à autoridade de Deus, à palavra pregada por ele, ensinada por ele. E assim pudessem se arrepender e serem salvos. Vamos voltar um pouquinho a esse episódio do templo. Versículo 17. Olha o que diz o versículo 17 do capítulo 11. Voltando um pouquinho aí. Logo após tudo o que aconteceu, ele expulsar os que vendiam, os que compravam, e derrubar as mesas, Marcos continua dizendo assim: também os ensinava e dizia: não está escrito, citando as Escrituras, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? O Senhor aqui cita Isaías capítulo 56, versículo 7, falando ali sobre o propósito do templo, que o templo seria um lugar para atrair os gentios, atrair todas as nações para o próprio Deus, uma casa de oração para todos os gentios, e que os líderes e que o povo tinha corrompido esse propósito. E o Senhor continua: vós, porém, a tendes transformado em covil de salteadores, citando o profeta Jeremias, no capítulo 7. Um outro propósito corrompido ali do templo. Aqueles que estavam ali buscando o templo não estavam buscando para ter os seus pecados perdoados e assim arrependerem-se genuinamente e buscar ao Senhor, não. Eles queriam um alívio momentâneo da culpa. O templo tinha se tornado um covil de salteadores, de malfeitores, que iam em busca de um perdão momentâneo para depois retornar às suas mesmas práticas. O Senhor Jesus apontou o pecado de todos ali. Ele pregou, ele ensinou. E qual foi a reação daqueles que estavam ali? Versículo 18, observe aí. E os principais sacerdotes e escribas ouviam estas coisas e procuravam um modo de lhe tirar a vida, pois o temiam, porque toda a multidão se maravilhava de sua doutrina. Essa foi a reação daqueles que buscaram o Senhor logo em seguida a esse episódio. E no dia seguinte, estes mesmos fizeram aqui duas perguntas acerca da fonte da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas observem, essas perguntas não se tratavam de uma dúvida sincera que eles tinham. Não se tratava de alguém que buscava realmente conhecer a verdade, saber
como poderiam glorificar a Deus, adorar a Deus, cumprir o propósito para o qual foram chamados. Não, essa não era uma reação de um coração submisso, que ofendido e ferido pela palavra buscava a cura, buscava o bálsamo do arrependimento e da fé no Senhor Jesus Cristo. Essa não foi a reação destes escribas e fariseus e dos principais sacerdotes. Essa não era a intenção deles. O que eles queriam era vingança. O que eles queriam era a morte de Jesus, aquele que de alguma forma estava ali ameaçando a estrutura de poder que eles tinham montado para eles. Ameaçando a autoridade que eles mesmos tinham estabelecido para eles. Os seus questionamentos não surgiram de um coração humilde e inquieto com as lutas que estava passando, mas surgiram de um coração que maquinava o mal, um coração ardiloso, um coração que tentava conduzir o Senhor Jesus Cristo ao erro, que tentava acusá-lo de blasfêmia para que assim ele pudesse ser morto. E foi isso que eles fizeram no capítulo 14. Quando nós chegarmos, nós vamos ver isso. Essa era a intenção, matar ao Senhor Jesus Cristo. E agora eu não posso deixar de perguntar a cada um que está aqui, qual tem sido a tua reação à voz do Senhor Jesus Cristo? Qual tem sido? Quando o Senhor Jesus, por meio da sua santa palavra, adentra os teus ouvidos, adentra a tua mente, e assim como fez naquele templo, ele revira tudo. Ele derruba mesas e cadeiras onde estão sentados, como que em um trono, aqueles que não deveriam estar em seu coração. O que você faz quando a voz do Senhor Jesus Cristo grita aos seus ouvidos e diz: você não está me adorando, porque eu não recebo essa adoração. Não importa o que você acha. Não é você quem determina como eu quero ser adorado. Como você reage à voz do Senhor quando ela grita assim aos seus ouvidos? Qual é a reação do seu coração, de todo o seu ser, quando o Senhor Jesus Cristo grita aos seus ouvidos e diz: não é assim que se cria um filho para a glória de Deus, por exemplo. Não é assim que se conduz uma família para a glória de Deus. Não é assim que aquele que trabalha para a glória de Deus trabalha. Não é assim. Não é assim que você pode me seguir. Você não é um discípulo meu, porque você não me segue da forma como eu determino. Por mais que você diga que está me seguindo. Não é assim. Como o seu coração reage a isso? O Senhor fala isso. Em muitos momentos da sua palavra, nós vimos isso alguns capítulos atrás. Volta um pouquinho aí, Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Logo após a declaração que Pedro faz dizendo que tu és o Cristo. Logo depois disso, o Senhor Jesus convoca a multidão. Convoca também os seus discípulos e diz: se alguém quer vir após mim, se alguém quer seguir a mim, se alguém quer ser chamado de meu discípulo, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8, 34. Qual é a sua reação à voz do Senhor Jesus? A sua reação é do tipo: sim, meu Senhor, me perdoa. Me ensina a te adorar em espírito e em verdade. Me ensina a fazer tudo para a tua glória. Eu realmente não sei como criar os meus filhos. Eu realmente não sei como amar a minha esposa da forma como eu deveria. Eu realmente não sei como lidar com o meu esposo na minha casa. Eu não sei como testemunhar do Senhor no meu trabalho. Eu não sei. Mas me ensina, Senhor. Essa é a sua resposta. Assim como a resposta do salmista Davi, no Salmo 143, versículo 10. É tão lindo, irmãos. Davi declarando isso ao Senhor. Salmo 143, versículo 10, ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Não há outro motivo para que eu queira fazer a tua vontade. Não preciso de outro. Tu és o meu Deus. É assim que o seu coração tem reagido à voz do Senhor? É assim que o seu ser, é assim que você
tem reagido à voz do Senhor? Ou é, eu não quero nem saber, né? Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Às vezes quando nós somos confrontados mesmo e a palavra fere os nossos corações, nós meio que baixamos a cabeça, fechamos os olhos, tapamos os ouvidos, não, eu não quero nem saber. Eu aprendi que foi assim, se me quiser assim, eu sou assim, isso é bobagem, Deus me quer de qualquer jeito, é assim. Qual é a sua reação quando você escuta a voz do Senhor? Qual é a sua reação quando você ouve a verdade do Evangelho, das boas novas de Cristo? Nós muitas vezes falamos que conhecemos o Evangelho, que ouvimos o Evangelho, mas qual é a sua reação? A verdade do Evangelho, a verdade, por exemplo, de que Deus criou todas as coisas, que não foi por acaso, que você não chegou neste mundo por acaso, e que porque Ele criou todas as coisas, tudo é dele. Tudo deve submissão e amor a Ele. Ele é o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso, não você. Ele é o Deus Todo-Poderoso de quem ninguém se esconde. Como você reage a essa verdade do Evangelho? Como você reage à verdade de que porque Adão, o primeiro homem que foi criado, pecou, todo ser humano, inclusive você, já nasceu morto espiritualmente no pecado. Morto em seus pecados. E condenado a viver de acordo com a sua natureza pecaminosa e a cometer os seus próprios pecados e amar esses pecados. E que nada que você faça, por tão bom que pareça aos teus olhos, nada é capaz de apagar a sentença de que você é culpado assim que nasce, assim que percebe que está nesse mundo. E que você merece o inferno, onde somente a ira de Deus está presente. Como você reage à ofensa do Evangelho? Porque isso ofende o nosso ser. A bondade que nós achamos que temos. Como você reage à verdade de que o próprio Deus que te criou, que foi ofendido por seus pecados, na pessoa do Deus Filho, Ele veio ao mundo. Ele se fez carne e ele viveu uma vida santa, perfeita, nunca cometeu pecado algum e que entregou a sua vida em uma cruz e ressuscitou para que você pudesse ter um novo coração, uma vez que cresce nele. E então se arrependesse da sua rebeldia, se arrependesse de querer ser o seu próprio Deus e então se submetesse à autoridade desse Deus Todo-Poderoso, por meio da fé no Senhor Jesus Cristo. E assim, por meio da fé em Jesus, você tem a sua sentença de culpa rasgada, eliminada, e mesmo que ainda você mereça as trevas e o inferno, pela fé no Senhor Jesus Cristo, você é transportado para o reino do Filho do amor. Para que assim, junto da Santa Igreja do Senhor, junto do corpo de Cristo, você aguarde o dia em que o Senhor, o seu Senhor, retornará. Aguarde o dia em que Ele virá buscar a sua noiva, a sua Santa Igreja, e consumará a sua obra, e trará um novo céu, uma nova terra, e enxugará toda lágrima. Como você reage a essa verdade? Como você reage a essa verdade? Com temor, com tremor, com arrependimento, com fé, com um coração submisso. Como se o seu coração tivesse sido perfurado, como o coração daqueles 3.000 que ouviram a pregação do Evangelho por meio de Pedro. Abra aí, Atos capítulo 2. Atos 2, 37. É assim que o seu coração... É assim que você sente o seu coração quando você escuta a verdade do Evangelho, como se tivesse sido perfurado pela palavra. Atos 2, 37, nos relata aquela grande pregação de Pedro após a descida do Espírito Santo. Atos 2, 37. Ouvindo eles estas coisas, Pedro acabou de relatar o Evangelho, pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo.
E os judeus que estavam ali, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração. E essa palavra, ela tem esse sentido do coração que foi perfurado. O coração que foi traspassado pela palavra do Senhor. Compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Que faremos? É assim que você reage a essa palavra? Desesperado, como se visse a terra se abrindo e o inferno diante de você, então você tem que perguntar: o que eu faço? Nós vimos hoje na nossa aula da IBD, naquele famoso sermão de Jonathan Edwards, né? Que aquelas pessoas tiveram essa sensação do inferno, da terra se abrindo, o inferno querendo tragá-los. Então eles, ouvindo a palavra, a santa palavra de Deus, do Evangelho, eles sabendo que somente Cristo poderia salvá-los, o que faremos? O que faremos? Essa é a sua oração, a sua reação? Ou é com um coração rebelde e questionador que você reage à proclamação da palavra? Assim como os fariseus e escribas reagiram. Ou é com um coração incrédulo que diz: quem disse que é assim mesmo? Quem pode me garantir que isso é verdade? Será que esse negócio de salvação e inferno é real mesmo? Como você reage à verdade do Evangelho? Como você reage? Você, discípulo do Senhor Jesus Cristo, você que se diz discípulo do Senhor Jesus Cristo, como você reage a essa verdade? Com amor pelos perdidos? Com amor por aqueles que não puderam, que não ouviram essa mensagem do Evangelho ainda? Que não a entenderam? Aqueles que você conhece, que você se relaciona todos os dias, no trabalho, na escola, na faculdade. Você reage em amor para com estes? Ansiando por proclamar a eles a verdade do Evangelho? Para que eles possam enxergar esse caminho de salvação e serem salvos pelo Senhor Jesus Cristo? E possam então perceber que estão caminhando para o inferno, por mais que não consigam entender isso agora e discernir isso agora. É com amor e desejo por proclamar esse Evangelho do Senhor Jesus Cristo que você reage à verdade do Evangelho? Porque é assim que um discípulo do Senhor reage. E não simplesmente pensando: ufa, ainda bem que eu fui salvo, né? Ainda bem que eu escapei dessa, né? Não é assim que um discípulo reage. Um discípulo reage em amor aos perdidos. Vamos ao segundo ponto, então, meus irmãos, do versículo 29 ao versículo 33. Onde não há submissão à autoridade do Senhor, não há conhecimento, não há compreensão de quem é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler do versículo 29 ao 33. Jesus lhes respondeu: eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. E eles discorriam entre si. Se dissermos do céu, dirá: então por que não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço estas coisas. De início aqui, em uma primeira leitura, pode parecer que o Senhor Jesus está tentando mudar o foco da conversa, está tentando abrir aqui uma porta para escapar dessa armadilha que os fariseus e os demais aqui estão tentando armar para ele. De início podemos pensar que esse é o ponto, mas de fato o que está acontecendo aqui é que o Senhor Jesus Cristo está respondendo sim à pergunta deles, mas de uma forma que os faça refletir e de uma forma que eles fiquem sem desculpa diante do Senhor. O Senhor Jesus está dizendo que a sua autoridade
a fonte da autoridade que eles estão aqui questionando e buscando, vem da mesma fonte que eles já rejeitaram, quando rejeitaram o batismo de João. Por favor, abram em Lucas, capítulo 7. Vamos ler versículos 28 a 30. Lucas, capítulo 7, do versículo 28 ao versículo 30. O Senhor Jesus está aqui discursando a multidão, logo após alguns discípulos de João Batista procurarem ao Senhor e expressarem a dúvida sincera de João acerca do Senhor Jesus Cristo. E é interessante, abrindo um parênteses aqui, podemos, nesse texto de Lucas capítulo 7, ver a enorme diferença daquele que tem uma dúvida sincera em seu coração, como nós conversamos aqui na quarta, como nós refletimos, né? Daqueles que por conta das dificuldades da vida, por conta das lutas, acabam tendo alguma dúvida. Só que a diferença é o que eles fazem com essa dúvida. Eles buscam o Senhor. Eles lançam essa dúvida aos pés do Senhor. E eles dizem, Senhor, tira a minha dúvida. Muito diferente dos fariseus. Foi o que João fez um pouco antes desse texto. João estava preso. João estava ouvindo os relatos dos grandes feitos maravilhosos do Senhor. Inclusive, o último que João escuta é sobre o Senhor Jesus ressuscitando uma pessoa. E então ele manda perguntar, és tu mesmo o que nós esperávamos ou devemos aguardar outro? João estava em dúvida ainda ali. Teve uma dúvida ali, um momento de dúvida. O mesmo João que antes de que o Senhor abrisse os céus e descesse o Espírito Santo, né, em formato de pomba ali sobre o Senhor Jesus Cristo, antes disso ele disse a todos, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele teve um momento de dúvida ali. Mas vamos voltar, fechar o parênteses aqui. Lucas 7, versículo 28. O Senhor Jesus diz à multidão, né? Eu vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Todo o povo que o ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, ou seja, reconheceram que o batismo de João vinha de Deus, reconheceram que ali havia a mão de Deus trazendo possibilidade de arrependimento, de perdão de pecados. Todo o povo que ouviu e até os publicanos reconheceram a justiça de Deus, tendo sido batizados com o batismo de João. Mas os fariseus e os intérpretes da lei rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, o propósito, a vontade, o plano de Deus. Rejeitaram o próprio Deus, colocando a vontade deles acima da vontade de Deus. Rejeitaram quanto a si mesmos o desígnio de Deus, não tendo sido batizados por ele. A rejeição dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, a vontade de Deus não foi inaugurada com a rejeição ao Senhor Jesus Cristo. Eles já haviam rejeitado todos os instrumentos anteriores. O problema não eram os meios, era o coração deles. Muitas vezes nós queremos ter esse tipo de reflexão, achando que o problema, porque nós não crescemos, porque nós não amadurecemos espiritualmente, porque nós não entendemos, o problema são os instrumentos que o Senhor tem nos dado. Mas o problema não é esse. O problema é o coração. Tais escribas, sacerdotes e anciãos foram encurralados pela pergunta que o Senhor Jesus Cristo fez a eles. E eles preferiram mentir ao ter que enfrentar a verdade. Eles entenderam. E isso fica muito claro, nós não vamos ver esse texto hoje, mas isso fica muito claro no texto seguinte, de Marcos, capítulo 12, a parábola dos lavradores maus. Eles entenderam o que o Senhor Jesus Cristo estava falando. Tanto é que no versículo 12, eu vou ler só esse versículo 12 do capítulo 12 de Marcos. Diz assim, e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo, porque compreenderam que contra eles proferira esta parábola. Quando o Senhor explica ali, faz toda uma descrição da relação e do amor de Deus para com o povo, para os judeus, mandando os seus servos para que eles se arrependessem, para que eles voltassem, para que eles retornassem. Mas eles não retornavam. Então o Senhor determina que o seu próprio filho, o seu único filho, vai. O meu filho eles respeitarão. E então eles matam o filho. Por quê? Porque queriam
a tomar para si a vinha que era do Senhor. Os lavradores, os fariseus, escribas, entenderam o que o Senhor Jesus estava falando ali, mas eles abafaram a voz que clamava a eles. Eles taparam os ouvidos à verdade. Eles mergulharam nas sombras perigosas da hipocrisia. Tentaram mascarar os seus corações. Tentaram esconder-se de Deus. E não é possível esconder-se de Deus. E por que eles fizeram isso? Porque eles não queriam perder o poder que eles julgavam possuir. Porque eles não queriam se submeter ao poder e autoridade do único que tem todo o poder e toda a autoridade. Eles não queriam se submeter ao Senhor. Não era falta de entendimento. Não era falta de entendimento. Com exceção do Senhor Jesus Cristo, ninguém ali que estava naquela situação tinha mais conhecimento das Escrituras do que aqueles. Ninguém. O problema não era falta de conhecimento, o problema não era falta de entendimento, mas sim um coração duro. Um coração que se considerava superior. Um coração que não se submetia à vontade do Senhor. Um coração que continuava continuamente ouvindo a voz da serpente que dizia: e sereis como Deus. Que tipo de poder, que tipo de anseio, de desejo associado ainda a este mundo está ainda impregnado em seu coração? E você tem medo de perder, e isso tem endurecido o teu coração para Cristo. Tão facilmente nós caímos nessa mesma cilada. Porque nós sabemos que teremos que abrir mão de muitos dos anseios que nós julgamos ser bons para nós. Nós sabemos que ao seguirmos ao Senhor Jesus Cristo, ao nos arrependermos, aquilo que ainda está agarrado em nosso coração, nós perderemos. Mas Cristo é muito melhor que qualquer poder e que qualquer anseio neste mundo. Esse poder é ilusão, esse desejo é vento. Submeta-se à vontade do Senhor. E eu não disse no início, eu deveria ter dito. O tema da nossa mensagem de hoje é exatamente esse. Nós trilhamos o caminho do discipulado, nós seguimos ao Senhor Jesus Cristo com um coração submisso à autoridade do Senhor. Submeta-se à vontade do Senhor. Arrependa-se desse desejo de ser o seu próprio Deus. Entregue a sua vida a Cristo. Creia nele. E então você o conhecerá e será conhecido dele. Eu gostaria de finalizar a nossa mensagem de hoje com um testemunho. Contando um testemunho. Mas não se preocupe, não é um testemunho meu. É o testemunho de um fariseu. Exatamente como estes que queriam matar ao Senhor Jesus Cristo. Um fariseu cujo coração não era submisso ao Senhor Jesus Cristo. Era um coração cheio de si mesmo, cheio de orgulho e vaidade por conta das suas próprias obras. Ele achava que por ser quem ele era e que por fazer o que ele fazia, ele já estava salvo. E já tinha achado graça diante do Senhor. Mas um dia o Senhor perfurou o seu coração e ele foi tomado pela verdade do Evangelho. Ele foi tomado pela verdade de que ele era um pecador e necessitado do Senhor Jesus Cristo. E meu intuito de contar esse testemunho é para lembrá-los de que há perdão para o pior dos fariseus. Muitos destes que aqui estavam questionando ao Senhor. O livro de Atos depois nos diz que muitos dos sacerdotes se converteram. E eu quero trazer esse testemunho desse fariseu. Filipenses capítulo 3, versículo 4 a 10. Filipenses capítulo 3, versículos do 4 ao 10.
Paulo está escrevendo aqui a sua amada igreja em Filipos. E ele está alertando-os contra o perigo de confiar nas suas próprias obras, na sua carne, nos seus feitos. E a partir do versículo 4 ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Olha que currículo maravilhoso este Paulo. Olha quantos motivos ele tinha para realmente confiar na carne e em suas obras. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Aquilo que eu julgava que poderia me trazer ganho, eu lancei fora, porque eu percebi. O Evangelho de Cristo me mostrou que nada disso valia. Versículo 8. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade, da superioridade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Há perdão para o pior dos fariseus. Há perdão para você. Essa é a verdade do Evangelho. Há perdão em Cristo Jesus para todo aquele que, reconhecendo que não é Deus, que não tem poder em si mesmo, reconhecendo que é um necessitado, dependente do Senhor, se lança aos pés de Cristo e clama por perdão, e clama por socorro. Há perdão para todo aquele que se submete à autoridade do Senhor Jesus Cristo. E somente assim, somente se submetendo por meio do centro do seu ser, do seu coração, submetendo todo o seu ser a Ele, somente assim pode conhecer mais dele e ter mais dele e ser conformado a Ele e alcançar a ressurreição dentre os mortos. Apresente-se diante do Senhor com o coração contrito, submisso à vontade dele, e Ele jamais te lançará fora. Submeta-se ao Senhor e Ele te salvará. Vamos orar, irmãos. Senhor amado, nós confiamos no Senhor, não porque determinamos isso por nós mesmos, mas porque o Senhor, em tua infinita misericórdia e graça, nos deu esse entendimento, por meio do teu Santo Espírito. Nós te pedimos, Senhor, que a tua santa palavra, que é o teu poder para a salvação de todos aqueles que creem, que a tua santa palavra perfure os nossos corações aqui. E que assim, Senhor, nós tenhamos os nossos joelhos dobrados diante do Senhor, reconhecendo que não somos nada, e que o Senhor é Deus e tem todo o poder e toda a autoridade. Mas que essa autoridade não é usada para nos massacrar, para nos fazer sofrer por sofrer somente. A autoridade do Senhor não é como a dos homens, mas a tua autoridade é em amor, para a salvação daqueles que, arrependendo-se, creem no nome do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda pelo poder da tua palavra, edifica a tua igreja e que o teu nome seja glorificado em nosso meio. Amém, Senhor.